tudo bom? Gente, esse daqui é o meu tarô Apocalipse para a leitura de novembro, do signo de vocês, tá? A gente vai tirar uma cartinha pra ver qual que é a energia do mês, que vai reverberar aí pro geral, e aí a gente vai destrinchar essa cartinha com várias outras, criando uma piramidezinha aqui na leitura, tá? Pessoal, eu tenho outras leituras disponíveis no canal, como leituras semanais, leituras diárias nos shorts. Então, se vocês quiserem dar um pulinho lá pra vocês verem os temas variados que a gente tem, pra vocês terem experiência também, se nunca tiveram uma leitura de tarô personalizada, também pode ser interessante. O que que tá querendo pular aqui? A Princesa de Copas e o Oito de Espadas. Então a gente se sente um pouquinho inseguro frente a novidades na nossa vida? A gente sente que a gente não é capaz de alguma coisa? Por um acaso? Vamos ver aqui, Leão. O que que tá acontecendo? Que ansiedade é essa? Quatro de ouros. A gente tá falando de vocês meio conservadores, meio não querendo sair muito, não querendo se expor muito, porque vocês sentem que vocês estão um pouquinho vulneráveis. O que que tá acontecendo, Leão? Vamos lá. Cartinha do mês pra mim, tarô. Cartinha de novembro para o signo de Leão. As de ouros. Tá, menos mal. Gente, eu sinto que, apesar das energias que estavam querendo pular ali, o As de Ouros, ele é uma carta muito fértil. Ele fala sobre possibilidades de trabalho para quem está procurando. Ele fala sobre oportunidades para investimentos que são positivas. O que ele não é uma atitude tomada. O que ele não é um plano a longo prazo. Ele é apenas a possibilidade de estabelecer essas coisas. E ele é múltiplo, ele é fértil. Então você tem muitas chances aqui, muitas possibilidades esse mês de para onde vocês podem ir, o que vocês querem fazer, Leão. Vamos ver aqui como é que a coisa se desenrola. Principalmente para quem quer dinheiro, é um bom mês. No entanto, os ases eles requerem ação, tá? Eles são cartas de início em si mesmos, mas eles requerem do consulente para quem eles saem um tipo de atitude que manifeste o potencial dessas cartas, né? E não só eh, faça com que elas simbolizem circunstâncias positivas, né? Porque a gente pode ter oportunidades e perdê-las. Então vamos ver aí o que que esse as se desenrola aí no resto do mês pra vocês. A gente tem uma cartinha querendo pular, vou aceitar. O Sol, regente de Leão. Vamos lá, galera. Então, vocês estão realmente muito felizes aí esse mês, começando o mês numa energia gostosa. O que que foi aquele 8, será, né? Que a gente tava vendo aquele 8 de espadas. Pode ter sido uma mensagem específica para algum de vocês que tá começando numa empreitada nova aí com esse as. E aquele pajem de copas que tava saindo junto com o 8. Pessoal, não precisa ficar ansioso nem ansiosa, tá? Parece que tem uma oportunidade nova, algo que vocês iniciam esse mês que é bem gostoso, bem agradável para vocês. E faz com que vocês consigam aí expandir o horizonte criativo de vocês, tá? Vamos elaborar isso já já. Aquele 6 de ouros também estava querendo pular uma carta muito positiva. Gosto dessa energia, Leão. Vamos continuar assim. Pera, quem que pulou aqui? A gente tem a rainha de espadas. É que eu ia puxar a princesa de copas de novo, porque eu puxei uma carta, vieram duas aqui grudadinhas. Mas eu vou considerar as duas juntas aqui pra essa rainha de espadas. Hum. E é isso mesmo, tá confirmando que vocês estão começando alguma coisa. E tem um auto-julgamento muito forte de vocês aqui. Essa rainha de espadas grudada nesse pajem de copas, que é uma princesa aqui, né? Gente, as ideias de vocês precisam voar um pouco. Precisa deixar vocês criarem expectativas com alguma coisa, gente. Vocês estão muito céticos aqui. Não pode, viu? Signo de Leão. Tem que ser um pouquinho mais otimista com a vida nesse mês, porque vocês podem, tá bom? Tem muito otimismo aqui pra vocês esse mês. Opa! Então tá, gente, continuando aqui a leitura, desculpa que a minha câmera deu um tilt, eu tive que dar uma arrumada nela. Então, a gente tem o 7 de espadas saindo na sequência aqui. Vocês começam o mês muito bem, mas parece que tem uma autossabotagem aqui de vocês, tá? Ou uma sabotagem de uma figura feminina um pouco autoritária. Pode ser uma chefe, pode ser uma mãe, mas pode ser autossabotagem também, tá? Se não se enquadrar nesses parâmetros aí nas circunstâncias de cada um, cada qual aí, tá? Vamos ver. Pega aquilo que faz sentido, viu, gente? Que não fizer, deixa pro coleguinha que isso aqui é uma leitura geral. Se vocês quiserem uma leitura particular, também faço, viu? Só entrar em contato comigo. E o Sete de Espadas tá falando aqui principalmente em relação a esse último eclipse que aconteceu, né? Que foi mês passado. Aconteceu alguma situação no mês de setembro pra vocês, signo de Leão,
que foi um pouco tensa, tá? Não é uma situação agradável. Essa situação envolveu talvez alguém chamando a atenção de vocês para uma imaturidade ou algo percebido por elas como uma imaturidade. Isso feriu um pouco o ego de vocês, aparentemente, né? E vocês sentem que vocês foram pegos em uma coisa que vocês não têm tanto parâmetro assim, sabe? Quando vocês são pegos numa mentira no currículo de vocês. Tipo, ah, você não falou que você falava espanhol, agora habla lá, e você não consegue, sabe? É meio que isso. Tem um quê de vocês se sentirem um pouco envergonhados aqui, tá bom? E se sentirem um pouco infantilizados no meio do mês. Mas também, além disso, do meio do mês, parece que vocês vieram já de uma situação onde vocês estão com isso na cabeça, né? Vocês se sentem muito diminuídos pelas pessoas à volta de vocês, Leão. Mas esse mês começa com vocês muito confiantes e se julgando muito, né? Querendo exibir essa confiança para as pessoas, querendo que essa confiança seja algo integral da personalidade de vocês. Mas logo vocês começam a sucumbir às autossabotagens que vêm desse se sentir infantil, né? Se sentir infantilizado, se sentir não valorizado como adulto, como pessoa que consegue contribuir para o grupo de uma maneira válida, enfim. Talvez vocês estejam um pouco nessa sensação, Leão, mais pro meio do mês. Talvez isso seja um gatilho aí para vocês. No entanto, gosto da energia que está se desenrolando aqui ao longo do meio do mês. Gosto bastante, inclusive. É, na verdade, é aqui embaixo já. Aquela rainha tá coisando. Meio que no caminho. 10 de paus aqui. Aqui a gente tem o príncipe de copas, que é o cavaleiro desse deck. A princesa, que é outro pajem de terra. A rainha de terra. Rainha de ouros. O diabo. E leão. O 8 de copas. Caramba, leão. E por fim, mas não menos importante, a gente tem aqui o 4 de paus. E no fundo do deck a gente tem um 9 de copas. Gosto assim. Olha, Leão, para dar a mensagem completa para vocês, o mês ele é um pouquinho caótico em alguns momentos, principalmente no final, tá bom? Com vocês se duvidando um pouco aí na capacidade de vocês, eu vejo. No entanto, no meio do mês existe um resultado que dá bom, tá? Pode ser com relação a algum projeto que vocês iniciam, algo que faz com que esse as se torne um pouquinho mais prático e evolua para algo com resultados materiais bem fortes no final do mês. Então, para você aí que está se questionando sobre algum projeto financeiro, ele dá super certo. Se você está se questionando se você vai conseguir alguma coisa materialmente, alguma autorização de país estrangeiro, tipo um visto, se você está se perguntando se você vai conseguir uma nota boa para passar aí no semestre, ou qualquer coisa do tipo, uma autorização que dependa de outras pessoas, você consegue, tá? A única questão é que você se duvida muito e essa ansiedade que você leva no começo do mês aí, determinado, focado, mas que te carrega um pouquinho, ela te deprime e ela te faz se sentir sobrecarregado no final do mês, depois que tudo acontece, sabe? Eu sinto que existe um ganho, existe uma vitória aqui pra você, Leão, mas que você não consegue aproveitar muito porque você fica muito preso naquilo que não é saudável pra você, naquilo que não é positivo pra você, Leão. É. Tô sentindo aqui que no final do mês vocês passam por algum tipo de decepção que não tem a ver necessariamente com as suas finanças que estão ok, mas tem a ver com como vocês se sentiriam com relação a isso? Parece que vocês tinham uma expectativa de se sentirem poderosos, de sentirem que vocês dominam alguma coisa. Talvez até vocês tivessem alguma expectativa de se vingarem de alguém, viu, Leão? Não é pra muitos essa mensagem aqui, porque não é do feitio do signo de Leão específico, mas tem alguém que tá assistindo esse vídeo que queria se vingar de alguém. E essa coisa não vai pra frente, viu? Isso daqui é algo que vocês superam. Mas tá vindo aqui, inclusive, uma mensagem de que vocês entendem que esse desespero todo que vocês sentiram ao longo do mês aqui, ele não era necessário, tá? E vocês começam a enxergar um erro que vocês cometiam emocional de vocês, que era se culparem
pelas coisas que aconteciam com vocês que não tinham necessariamente a ver com vocês, né? Que eram fatores externos aí se manifestando, tá, Leão? Então, meus queridos do signo de Leão, para resumir o mês de vocês, ele começa muito bem. No meio do mês, vocês ficam um pouquinho ansiosos aí por algum resultado que tem para sair, que sai e é positivo para vocês, né? Algum resultado que eu tenho a impressão aqui de que alguns do signo de Leão estão prestando vestibular, podem estar passando aí para uma segunda fase, o que é bem positivo, né? Mas eu vejo algo como essa energia de que você presta um concurso, você aplica para uma vaga e você passa. E aí é o início de uma jornada, né, a longo prazo aí. Mas existe uma incerteza acerca das suas capacidades internas aí, o Leão, que não tá positiva, que não tá produtiva pra você. Parece que vocês aí há alguns meses tomaram uma chamada que tirou a confiança de vocês. Parece que alguém tirou essa confiança de vocês de alguma forma. Falaram assim: "Ah, você não é bom o suficiente, não tá conseguindo se dedicar o suficiente, você não vai conseguir". E aí você vai e consegue e você percebe que você não tinha que ter dado atenção pra isso, Leão, tá? Até o final do mês. E o mês se desenrola aí numa energia majoritariamente bem positiva, bem fértil, e no final você percebe que você tá cansado e que você tá exausto porque você se deixou levar demais aí pelo julgamento dos outros, mas a sua capacidade tá mais do que provada e você descansa nesse fato. E você acaba o mês muito bem aí, sabendo que o que tá por vir é muito melhor. Então, gente, é aqui que eu deixo a leitura de vocês. Obrigado pela atenção e a gente se vê no mês que vem. Mas, por favor, chequem os meus vídeos lá no canal, que tem também várias opções de leituras diversas com temas variados para vocês. E eu também ofereço leituras particulares, se vocês quiserem aprofundar isso aqui, tá bom? Então, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, TikTok, seguir, curtir, comentar, compartilhar. E a gente se fala numa próxima, Leão. Beijos.